Vitor. Bom, em épocas aí de alta temporada como esse mês de janeiro, né? Férias, feriado prolongado, enfim. Quais são hoje, Vitor, os problemas mais comuns enfrentados pelos passageiros nos aeroportos? Olha, o top 3, né, na minha percepção, nós temos o atraso de voo, cancelamento de voo e o temido extravio de bagagem. Então, esses três aí estão sempre no topo da Sim, dor de cabeça aí dos passageiros. sem dúvida. E muita gente não sabe o que fazer também, né? Por exemplo, quando, Infeliz. quando um voo, né? Você citou aí atraso de voo, quando um voo atrasa ou ele é cancelado, qual que é a primeira coisa que o passageiro precisa saber ou fazer para não sair prejudicado? Olha, eu costumo falar para todos os clientes que aparecem, né, é justamente não desesperar. Porque, querendo ou não, infelizmente, isso é uma situação que é corriqueira, né, que acontece com muita frequência, mas a primeira coisa é entender quais são as obrigações da empresa com você, né, com a gente, porque eu me coloco nesse lugar também, lógico, como passageiro. Mas é entender que, a depender da quantidade de horas de atraso ou do cancelamento, a empresa ela tem algumas obrigações com você, como a reacomodação, ou você pode ter acesso, você deve ter acesso a algumas prestações de assistência por parte da companhia aérea. Então, é entender a situação ali. Então, por exemplo, atrasou, o que que eu vou, o que que a empresa ela é obrigada a me fornecer. E aí a gente entra em outros pontos, que é justamente essa prestação de assistência material por parte da empresa. Existe algum limite de tempo? Porque o que a gente vê muito, principalmente na internet, o voo atrasou. Às vezes a pessoa fica 10 horas no aeroporto, 12 horas no aeroporto. Existe uma previsão assim? Então, a partir de uma hora de atraso, a empresa já tem algumas responsabilidades com a gente. Então, se o voo atrasou uma hora, ela já deve fornecer ali assistência com a internet, acesso à internet, disponibilizar um Wi-Fi ou algo semelhante. Então, em alguns poucos casos, se a pessoa não tiver, por exemplo, um telefone celular, ela tem que disponibilizar um telefone para que a pessoa consiga comunicar ali com algum familiar ou algo nesse sentido. A partir de 2 horas, a empresa ela é obrigada a fornecer a alimentação, seja um café da manhã, um almoço, um lanche, um jantar. A partir de 4 horas, o passageiro já tem algumas possibilidades, como solicitar a remarcação desse voo, pedir para que seja realizado esse voo, até mesmo por outra companhia, solicitar o reembolso integral dessa passagem, se for de interesse do passageiro, e, lógico, a depender dessa remarcação, ele pode ter acesso ali a uma hospedagem, transporte, tanto para ir ou voltar para o aeroporto. Então, a partir de uma hora já nasce essa obrigação, e aí, a depender da quantidade de tempo, essas outras possibilidades de assistência. E um ponto importante, que pouca gente sabe, é que se você chega ao destino com um prazo igual ou superior a 4 horas do horário que você deveria chegar, já nasce a possibilidade de você buscar judicialmente ali uma reparação pelo prejuízo que foi causado, principalmente em questão de dano moral, já que o nosso tempo hoje é uma das coisas mais valiosas que a gente tem. Sim, sem dúvida. Não, e fora o caos, né? Às vezes você está com um horário, um compromisso importante, enfim, não Exatamente. tem como, é um transtorno. Agora, essa A perda dor de cabeça é a gente, só quem passa mesmo sabe o quão difícil é, porque estressante, são né? vários compromissos e que a gente acaba perdendo. Agora, a perda de conexão, ela é bastante comum nesse período de férias. Nessa situação, quais são os direitos do passageiro e como ele deve agir dentro do aeroporto? Os direitos, eles são basicamente esses que eu havia mencionado em questão da assistência. Então, a partir de uma hora, comunicação, a partir de duas, alimentação, a partir de quatro, aí você já tem as possibilidades de solicitar remarcação, reembolso, logicamente, a reacomodação em outro voo, e a depender da quantidade, do horário que esse voo foi cancelado, geralmente no período noturno, você pode ter acesso à hospedagem e também ao transporte de para voltar para o aeroporto, né, e também ir para o hotel. Agora, no aeroporto, quando você tiver essa perda de conexão, é importante que você tenha, primeiramente, o seu cartão de embarque original. Então, sempre quando você for viajar, você tira um print ali do seu cartão
Ou, se você fez o check-in no aeroporto, você fotografa ali esse próprio cartão de embarque, porque vai comprovar que você perdeu esse voo quando eles te reacomodarem. Então, é não desesperar e saber que você precisa inicialmente desse cartão de embarque original, você vai fotografar esse outro cartão de embarque e analisar se a sua chegada ao destino foi com mais de 4 horas. Sendo com mais de 4 horas, procura um advogado que aí ele vai te orientar da melhor forma possível e analisar se esse caso é passível de indenização ou não. Agora, em relação ao extravio de bagagem, que continua sendo também um dos maiores medos de quem viaja. Se isso acontecer, quais são os passos corretos a serem tomados e quais os direitos os passageiros têm garantidos no caso de extravio de bagagem, né? Na minha percepção, o extravio de bagagem, ele é a pior situação que pode acontecer quando a gente viaja. Porque quando atrasa e cancela, logicamente, é uma dor de cabeça, mas você vai chegar ali ao seu destino. Agora, a bagagem, a gente está ali, né, com a programação, ou às vezes de roupa, dependendo da viagem, então é uma dor de cabeça muito grande. Quando você está ali na esteira e percebe que a sua mala não chegou, você, em hipótese alguma, vai sair desse local ali do desembarque sem ir até o balcão da empresa, porque ali próximo à esteira sempre fica o balcão das companhias. Você vai solicitar um documento chamado RIB, que é Registro de Regularidade de Bagagem. Esse RIB é um relatório, é um documento que vai constar todas as informações da mala. Então, você vai colocar a marca, a cor, as características dela, e você vai preencher de forma mais detalhada possível quais são os itens que tem ali dentro daquela mala, principalmente itens de valor, tanto financeiro quanto emocional. Porque com esse documento, caso essa mala não seja localizada, você consegue buscar judicialmente uma restituição por esses bens que foram perdidos. Então, é o principal ponto. Não sai da área de desembarque sem preencher o RIB. Caso você tenha prejuízo financeiro, comprando alguns itens, né, roupas, itens de higiene, sapatos, guarda também o comprovante de compra, porque é através desse comprovante de compra que a gente vai conseguir solicitar a restituição dos prejuízos que você teve. Agora, em relação ao overbooking, ele costuma aparecer com mais frequência também na alta temporada. Se o passageiro for impedido de embarcar, o que ele pode exigir da companhia aérea naquele momento ali? Para quem não sabe, o overbooking é justamente Isso, o explica pra gente. excesso de passageiros, né, em detrimento da quantidade de poltronas, ou seja, a empresa ela vende mais passagens do que assentos. Então, quando você vai embarcar, não tem como você entrar porque a sua poltrona ela já foi vendida. Não é uma prática ilegal, mas é uma prática abusiva. Então, se acontecer, você, como passageiro, tem algumas possibilidades de buscar a restituição de prejuízo. A primeira coisa é, quando acontecer um overbooking em voo nacional, ou seja, que dentro do Brasil, a empresa ela tem que efetuar o pagamento de US$ 250 imediatamente para você, seja mediante transferência ou dinheiro em espécie. O que significa esses US$ 250? Porque o dólar, lógico, é a moeda internacional que a gente utiliza e é como se fosse justamente essa reparação pelo overbooking. Então, além dessa restituição, você tem direito à reacomodação em outro voo, a reacomodação em outro voo até mesmo por outra empresa. Se for do seu interesse, você pode solicitar a operação da sua viagem até mesmo por outro meio de transporte. Às vezes você tem um compromisso que é inadiável, você pode solicitar que a empresa te mande de ônibus, algo nesse sentido. Você pode solicitar o reembolso integral. E o outro ponto, se for internacional esse overbooking, saindo do Brasil, indo para fora ou de fora para cá, a empresa ela tem que efetuar o pagamento de US$ 500. Então, você vê ali a cotação no dia e multiplica esse valor por 250 se for nacional ou 500 se for internacional. E o principal ponto também, salva tudo, salva comprovante, deixa sempre, eu falo assim, que em toda viagem a gente cria uma pastinha ali no nosso celular, então você vai colocando, comprou a passagem, coloca ali o print da compra, porque esses documentos você, ao final, caso aconteça alguma coisa, a gente já tem ali todo
um aparato geral para, se for Sim. necessário entrar com o processo, você já tem todos os documentos. Agora, para a gente concluir, muitas pessoas acabam aceitando vouchers, milhas ou acordos, né, oferecidos ali no balcão da companhia aérea. Em quais casos isso pode ser vantajoso e quando é melhor buscar orientação jurídica antes de aceitar? Sim. O voucher, eu costumo falar que ele é um pedido de desculpa. Então, se alguém pede desculpa, alguma coisa ali aconteceu. Então, provavelmente a empresa ela falhou ali na prestação de serviço. Então, antes de fazer a validação desse voucher, independente da situação, consulta um advogado especialista na área. Por quê? Na grande maioria das vezes, esse voucher ele é utilizado justamente para reparar um prejuízo que a empresa causou. E essa reparação oferecida pela empresa, com toda certeza, vai ser muito abaixo ou muito aquém de um valor que você poderia receber processualmente falando. Então, antes de fazer essa validação, consulta um profissional para verificar se realmente o que aconteceu com você é passível de um processo judicial, se é passível de você receber uma indenização tanto por prejuízo material, por prejuízo moral. Se não for, aí sim o voucher ou as milhas, os pontos, eles passam a ser vantajosos, porque aí você não sai 100% no prejuízo. Né? Então, mas de qualquer forma, antes de validar, consulta de um profissional para poder te ajudar e poder te orientar. Vitor Hugo Vilarinho, advogado especialista em direito do passageiro aéreo, muito obrigada pela disponibilidade de conversar com a gente, Vitor. Imagina, eu que agradeço, uma ótima semana para nós. Até. Tchau, tchau.